Oi, gente! Você sabia que pode existir fraude no divórcio? Pois é. E que é mais incrível, as pessoas não conhecem isso e não sabem dessa possibilidade. E o que eu tenho ouvido é que muita gente tá caindo em furada por conta disso. Então é importante que você se informe. Vem comigo que eu vou falar com você e vou te explicar como isso pode acontecer, ok? Bom, a fraude no divórcio é a fraude à partilha do divórcio, ok? Então, para isso, você precisa entender que o que é uma fraude? Uma fraude é uma mentirinha, é uma simulação, é um engano. A pessoa que quer proteger, que quer resguardar maior parte do patrimônio que foi comprado, adquirido em conjunto com o seu cônjuge, essa pessoa quer esconder aquilo ali para que na hora do divórcio, na hora da partilha, não haja uma separação equilibrada, uma separação justa. Então, para isso, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que todos os bens adquiridos na constância daquele casamento, eles precisam ser trazidos para dentro do processo de divórcio. Seja um processo judicial, seja um processo extrajudicial. Não importa. É assim, de extrema importância que você fique observando se todos esses bens estão ali. Porque o que acontece muito é que quando um dos cônjuges percebe que aquele casamento já vai dar num divórcio, ele começa a se desfazer de alguns bens. Claro, não de verdade, de uma forma simulada, enganosa. Porque na hora da partilha não vai ter bem para dividir. Se não tem patrimônio para dividir, a outra parte vai ficar com um pedacinho muito pequeno. Afinal de contas, eu sou advogada, eu não sou muito boa em matemática, mas você pode me dizer, quanto é 50% de nada? Pois é, nada. Então essa é a ideia da fraude à partilha. Essa fraude, ela pode acontecer tanto no divórcio quanto no inventário. Então, como assim? Herdeiros brigam por patrimônio. Pasmem, é verdade, tá? Então não é só durante um divórcio. Você pode falar pra mim, Manu, eu amo meu marido. Eu nunca vou me divorciar dele. Amém. Que assim seja. Mas um dia, ou você ou ele vão partir daqui. Vão morrer. Isso é certo. E esse patrimônio, quando chega ali, será que ele está realmente resguardado, protegido, para que não haja uma distribuição, uma divisão injusta? Então, qual que é a consequência da fraude? A fraude à partilha, ela traz um desequilíbrio nessa distribuição dos bens. Então, se você divorcia do seu marido, se você está ali num inventário porque o seu marido morreu, você precisa ter o que é seu. Somente isso, nada mais que isso. Então isso é a distribuição, a divisão equilibrada. A fraude acontece de algumas formas. Se é uma empresa, por exemplo, o dono, aquela pessoa, administrador que está ali, ele tem muito mais facilidade para começar a se desfazer das cotas daquela empresa. Um outro exemplo também, bens imóveis. Bens imóveis são assim, é a primeira referência que eu posso te dizer. Se desfazer desse patrimônio é o primeiro passo de quem quer fazer uma fraude ao divórcio, tá? E outra coisa, existe uma outra forma também de materializar essa fraude, pelo acordo. Aquele acordo mal feito, onde o advogado que está ali, ele defende apenas, em tese defende os dois, mas na prática ele faz aquele papel de advogado do casal ou do ex-casal. Ele traz ali para aquele acordo somente os bens que ele quer, que a outra parte quer dividir. E deixa escondido, não traz para aquele acordo os outros bens. E você, muitas vezes, cai nesse engodo, você cai nessa historinha e só assina. Você não quer nem ver nada, porque você está extremamente cansada, está extremamente desiludida e você quer se ver livre daquilo ali. Acontece que esse imóvel que não entrou, esse patrimônio que não entrou dentro desse contrato, dentro desse acordo, é uma forma também de fraudar a sua partilha. Então fica atenta. Procura um advogado, uma advogada que seja da sua confiança.
Porque somente assim você vai ter tudo muito claro e tudo ali que vai defender os seus direitos. Você precisa disso. Não é ser olho grande ou brigar por questões materiais, mas é uma questão muitas vezes, sabe de quê? Subsistência. O dia de amanhã você não sabe. E é justiça também. Busque conhecer qual patrimônio que você construiu junto com seu marido durante todo o seu casamento. Isso é importante, tá bom? Ó, para mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e comenta aqui, traz para mim quais são suas dúvidas, conta para mim a sua história. Eu também gosto de saber da história de vocês, tá? Vem comigo, até o próximo vídeo.